Alô, nossos caros colegas, futuros técnicos de segurança do trabalho. Vamos iniciar nossa segunda aula do curso Equipamento de Proteção Individual e Equipamento de Proteção Coletivo. A disciplina, a aula é Ventilação Industrial. O objetivo fundamental da ventilação industrial é controlar a pureza do ar, visando a segurança e o bem-estar físico dos trabalhadores, onde visa evitar a dispersão dos contaminantes, diluir a concentração de gases e vapores tóxicos, controlar micro-organismos e poeira suspensa no ar, reduzir odores e promover o conforto térmico aos trabalhadores. Ventilar é trocar o ar de um recinto fechado, que pode ocorrer por meios naturais ou mecânicos. Os meios naturais é ocorrido pela troca natural do ar. Ocorre por meio de abertura, por diferença de densidade entre o ar externo e interno e pela ação do vento. Quando a ventilação é induzida por equipamento mecânico, como ventiladores e sistema de ar-condicionado denominados ventilação mecânica. Para a segurança do trabalho, o objetivo fundamental da ventilação industrial é controlar a dureza do ar, visando a segurança e bem-estar físico dos trabalhadores, assim como evitar a dispersão de contaminantes, diluir a concentração de gases e vapores tóxicos. A ventilação pode ser entendida como um método empregado para controlar a contaminação dentro de níveis aceitáveis, conforme exigem as normas de segurança e, consequentemente, evitar doenças ocupacionais. O emprego da ventilação industrial pode ser dividido em 3 áreas principais: controle de contaminantes em níveis aceitáveis, controle de temperatura e umidade para conforto, prevenção ao fogo e explosões. Cabe salientar que, além de atender às condições favoráveis para aqueles que trabalham no interior das fábricas ou nos seus limites, a ventilação industrial também é objetiva impedir que o lançamento de contaminante na atmosfera, através de chaminé ou outros recursos, venham a poluir o ar, ameaçando a saúde e a vida da população vizinha, que é muito importante quando você for trabalhar. É interessante não só se preocupar com o seu local de trabalho, mas sim com todo o seu entorno. Isso faz parte do equipamento de proteção coletiva. Para cada atividade no setor de trabalho, possui seus riscos específicos. Logo, o tipo de proteção a ser praticado ou empregado varia de acordo com cada situação. Entretanto, deve sempre em mente as medidas que devem ser adotadas, é sempre equipamento de proteção coletiva, em prioridade ao equipamento de proteção individual. No que se refere ao controle de contaminante atmosférico, esse normalmente envolve o emprego de uma combinação de métodos e medidas. Em ordem de preferência dos controles contaminantes atmosféricos são substituição de materiais nocivos por outros menos nocivos ou inóculos, modificação de processos e métodos de trabalho, enclausuramento ou isolamento de operações que produzem considerável poluição, ventilação local exaustora, ventilação geral diluidora, equipamento de proteção individual. Tem-se 3 tipos de ventilações que são natural, geral e local exaustora. A ventilação diluidora tem por insuflamento e por exaustão. É importante destacar que existe a diferença entre ventilação natural e infiltração. A natural é o deslocamento controlado ou intencional de ar que acontece por meio de aberturas específicas, enquanto a infiltração é o movimento de ar não controlado que ocorre através de frestas. A ventilação geral diluidora, VGD, reduz a concentração do contaminante por meio da diluição. O ar no local de trabalho é substituído por o ar exterior, de maneira global e contínua. Logo, o objetivo é introduzir ar limpo em um ambiente contaminado, de forma que os poluentes sejam diluídos em um maior volume de ar, reduzindo assim a sua concentração. Na VGD, por insuflamento, um ventilador sopra o ar novo para dentro de um recinto ventilado. Com isso, a pressão do ar no interior do recinto torna-se maior que a pressão do ar da vizinhança, tornando o ambiente pressurizado com uma pressão positiva. Consequentemente, essa diferença de pressão faz com que o ar do ambiente saia para a vizinhança através de
determinadas aberturas específicas. Na VGD, por exaustão, um ventilador succiona o ar contaminado para fora do recinto ventilado. Assim, a pressão do ar do interior do recinto torna menor do que a pressão do ar da vizinhança, tornando o ambiente despressurizado ou com uma pressão negativa. Assim, a diferença da pressão existente faz com que entre o ar novo na vizinhança através de aberturas específicas. É possível ter uma ventilação geral diluidora mista, provinda da combinação dos dois tipos de ventilação, por insuflamento e por exaustão. Dependendo do projeto ou de sua finalidade e funcionamento, os componentes de uma instalação de ventilação geral diluidora variam. Portanto, essas instalações podem ser constituídas pelos seguintes componentes: tomada de ar externo, filtro, ventilador de insuflamento, duplo, boca de insuflamento, boca de exaustão ou ventilador de exaustão. A ventilação geral diluidora é indicada para situações em que a fonte de poluição não está confinada em pontos perfeitamente identificados. Seus objetivos do ponto de vista de segurança são reduzir a concentração de poluentes nocivos abaixo de limite de tolerância, diminuir a concentração do poluente explosivo ou inflamáveis abaixo dos limites de explosividade e de inflamabilidade. Conforto do trabalhador pela manutenção da temperatura e umidade do ar ambiente. Não se emprega a ventilação geral diluidora para poeiras e fumas. Isso é muito importante você lembrar como técnico de segurança, pois a quantidade de poluente gerado é normalmente grande e, por serem muito tóxicos, requer excessiva quantidade de diluição. O sucesso da aplicação da VGD depende das seguintes condições: o poluente gerado não deve estar presente em quantidade que exceda a que pode ser diluída em um adequado volume de ar. A distância entre os trabalhadores e o ponto de geração do poluente deve ser suficiente para assegurar que os trabalhadores não estão expostos a concentrações médias superior ao limite de tolerância. Esse limite de tolerância está lá escrito na NR15. Tá? A toxicidade do poluente deve ser abaixo de 500 partes por milhão. O poluente deve ser gerado em quantidade razoável e uniforme. A ventilação local exaustora, VLE, é realizada por meio de equipamento captor junto à fonte poluidora. Os contaminantes, vapores, gases ou poeiras tóxicas são removidos junto ao ponto onde são gerados para evitar que se espalhe pelo ambiente e atinja a zona de respiração do trabalhador. Na VLE, são necessárias menores quantidades de ar. Não é aconselhado o uso quando o número de fontes de geração de contaminantes se torna muito grande ou quando não se consegue uma aproximação adequada à fonte de poluição. Os principais componentes de uma instalação VLE são captor, dutos, ventiladores e coletores, onde o captor é o ponto de entrada do contaminante a ser exaurido pelo sistema. Os dutos são os componentes responsáveis pela condução do ar contaminado que interliga os diversos componentes do sistema. Ventilador, o equipamento responsável pelo funcionamento da energia necessária ao escoamento do ar. Coletor, ele remove com eficiência os contaminantes do ar. Este componente é conhecido no equipamento de controle de poluição e é utilizado para evitar a poluição atinja a atmosfera da vizinhança. 2 cuidados básicos devem ser levados no projeto de ventilação local exaustora. São eles: enclausuramento máximo da fonte contaminante e a instalação do sistema de aspiração. Em relação ao enclausuramento, é preciso enclausurar a operação quanto possível, o máximo possível que você pode enclausurar. Quanto maior o clausuramento, menor a quantidade de ar requerida pela exaustão. E quanto à instalação do sistema de aspiração, o captor deve estar localizado de maneira que o contaminante não atinja a zona de respiração do trabalhador.
Os equipamentos coletores de contaminante, também conhecido como Equipamento de Controle de Poluições, ECP, têm como função reter o contaminante após ser capturado junto à fonte geradora. Tem como principais finalidades evitar a poluição atmosférica nas regiões vizinhas das indústrias que geram ou transportam materiais particulados, gases ou vapores, evitar o risco de fogo, no caso de um contaminante ser inflamável, ou de contaminação, no caso contrário, ser tóxico. Recuperar o material particulado, gás ou vapor, no caso de apresentar valor econômico. A separação e a coleta dos contaminantes na corrente do ar realizado pelos ECP são realizados por ações físicas, química ou pela combinação de ambos, dependendo do processo envolvido. Os equipamentos funcionam por meio desses mecanismos: filtragem, lavagem e eletrostático. A filtragem, ele capturam as partículas pela estrutura fibrosa do coletor. A inércia, a separação ocorre devido à variação brusca de quantidade de movimento linear das partículas contaminantes. Lavagem, o ar contaminado é forçado através de uma nuvem de gotícula de água ou outro líquido, fazendo com que o contaminante seja retido por gotículas. Eletrostático, a aplicação de alta diferença de potencial elétrico do ar contaminado faz com que ele se ionize. O Inmetro é um instituto cujo objetivo é fortalecer as empresas nacionais com o crescimento da produtividade, adotando meios que levem à melhoria da qualidade de produtos e serviços. Por meio da metrologia e da avaliação da conformidade, o Instituto tem como missão transmitir segurança aos brasileiros em relação aos produtos, gerando inovação e competitividade. Metrologia é a ciência que abrange os aspectos teóricos e práticos que se refere às medições. E a avaliação de conformidade é a demonstração de que os requisitos específicos relativos a um produto, processo, sistema, pessoa ou organismo são atendidos. A metrologia é dividida em metrologia científica e industrial e metrologia legal. O que vem ser a metrologia científica e industrial? É responsável pelo crescimento e pela inovação tecnológica. Promove a competitividade em um ambiente favorável ao desenvolvimento científico e industrial de qualquer país. E a metrologia legal, que é a que a gente mais conhece, refere às atividades resultantes das exigências obrigatórias relacionadas às medições, unidade de medidas e instrumentos e métodos de medições. O seu principal objetivo é nos proteger, que é proteger o consumidor. Como, por exemplo, são as balanças, as bombas de combustível, que o Inmetro vive fazendo essa fiscalização que a gente vive vendo, inclusive nas redes sociais. A acreditação é a ferramenta criada a fim de gerar confiança na realização das tarefas de avaliação e da conformidade. O Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, SINMETRO, criado pela Lei Federal número 5.966 de 1973, é um sistema brasileiro formado por entidades brasileiras, públicas e privadas que exercem atividades ligadas à metrologia, normalização, qualidade industrial e certificação da conformidade. Tem como objetivo avaliar e certificar a qualidade de produtos, processos e serviços por meio de organismos de certificação, rede de laboratório, de ensaio e de calibração, organismo de treinamento, organismo de ensaios, de proficiência e organismo de inspeção, todos acreditados pelo Inmetro. Ele é coordenado, o SINMETRO é coordenado pelo Inmetro, que transfere à sociedade padrão de medição como padrão de confiabilidade igual a de outros países, inclusive os de primeiro mundo. Quanto à normalização e regulamentação técnica, o SINMETRO elabora normas, facilita o comércio e fornece base para melhorar a qualidade de processos, produtos e serviços. A área de normalização é de responsabilidade da Associação Brasileira de Norma Técnica, ABNT.
O que vem ser, então, a ABNT? A ABNT é um fórum nacional de normalização por reconhecimento da sociedade brasileira e confirmado pelo governo federal por meio de diversos instrumentos legais. Entidade privada e sem fim lucrativo. É responsável pela elaboração das normas brasileiras. Aquela que quando você vê NBR, elas são exatamente elaboradas pela ABNT. Não é a NR. A NR ela é elaborada pelo Ministério do Trabalho. Então, e essas normas então brasileiras, NBR da ABNT, atua também na avaliação da conformidade e dispõe de programas para certificação de produtos, sistema e rotulagem ambiental. Essa atividade está fundamentada em guias e princípios técnicos internacionalmente aceitos e alicerçada em uma estrutura técnica e de auditores multidisciplinares, garantindo credibilidade, ética e reconhecimento nos serviços prestados, trabalhando em sintonia com governos e a sociedade. A ABNT contribui para a implementação de políticas públicas, promove o desenvolvimento de mercado, a defesa dos consumidores e a segurança de todos os cidadãos. Muito obrigado. Até o próximo encontro.